Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha Normas. E nesse episódio, Ministério da Educação. O que o Ministério da Educação tem a ver com normas? Ele baixa normas, ele edita normas, normas e Ministério da Educação? Qual que é a relação? Quer saber? Então vem comigo. Bom, é uma grata satisfação ter você fazendo parte da nossa instituição e podermos fazer parte da sua história. Para iniciar esse episódio sobre o Ministério da Educação, vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos, estão amarrados em forma de rabo de cavalo, tenho 41 anos, estou vestindo um vestido de tipo frente única com tons preto, azul, branco, cinza e ao fundo está a plotagem dos estúdios com tema branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Então, nesse episódio, trilha normas. Essa trilha, ela é uma trilha que, assim, é um pouco nebulosa, para falar a verdade. Porque existem muitas normas das quais a gente não vai comentar. Porque são normas de cada sistema de ensino, como o sistema da rede estadual, da rede municipal, da rede privada. Então, essas normas, nós não vamos nem adentrar no mérito de sua elaboração, sua constituição. Apenas diremos que elas existem e que elas devem ser conhecidas dependendo de qual instituição você faça parte, correto? De qual instituição você vai ingressar na sua carreira enquanto docente. Mas, para a gente conhecer de onde essas normas se enraizam, nós precisamos saber que existe o Ministério da Educação. Você, claro, já sabe disso. Se você acompanha a nossa jornada aí de legislação, você já viu aqui o Ministério da Educação em vários episódios. E esse a gente vai explicar um pouquinho mais como é o funcionamento do Ministério da Educação, como ele edita e baixa essas normas. Então, vamos acompanhar? Bom, na nossa trilha normas, nós temos orientações normativas e agora Ministério da Educação. Bom, o MEC, Ministério da Educação, ele é o órgão executivo do poder da União. Então, o Ministério da Educação, ele compõe até a esplanada dos ministérios e o Ministério da Educação, ele se caracteriza como órgão executivo e, na sua função executiva, ele também exerce funções legislativas e funções administrativas. Percebam, ele não legisla, porque ele não cria lei, mas ele normatiza. E é por isso que ele está nessa trilha de normas, porque ele normatiza várias formas, vários modus operandes do sistema educacional brasileiro por meio de diretrizes e resoluções e pareceres. Então, como é que surgiu o Ministério da Educação? Vamos lá. Bom, o Ministério da Educação já existe há um bocado de ano, não vamos fazer um resgate histórico aqui dele. Ele já existiu em outras LDBs e já existiu antes da LDB, das LDBs que nós temos aí registradas na história. Mas na última, na 93, 94 de 96, está previsto assim, da Organização da Educação Nacional, artigo 8º, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Portanto, aqui no parágrafo 1º, quando a LDB fala a função normativa, ela justamente está dizendo que ela vai assumir uma dessas atribuições consideradas legislativa, que é o quê? É baixar normas ou emitir normas para regular o sistema, para operacionalizar as redes de ensino. Então, quando a LDB prevê no artigo 8º, parágrafo 1º, a função normativa, ela está se referenciando a esses elementos. E também, artigo 9º, parágrafo 1º, na estrutura educacional, na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Então, haverá esse trecho abaixo aqui, deixa eu selecionar ele para vocês verem, né? Esse trecho aqui, ele não faz parte do parágrafo 1º. Aqui, o Ministério da Educação, que é o MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é o INEP, e o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, são os órgãos dos quais o artigo 8º aqui está falando, ó. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, como cabendo à União a coordenação da política nacional. E essa coordenação se dá por meio desses instrumentos de gestão, que é o INEP, que é o Ministério da Educação, que é o FNDE, que é o Conselho Nacional de Educação. Bom, e aí, qual que é a estrutura do Ministério da Educação, então? Na estrutura do Ministério da Educação, a gente tem esse organograma aqui, foi adaptado aí de Brasil 2018, né, lá do Ministério da Educação, e a gente pode encontrar ele lá no livro do Pablo Bes. Então, ele está lá no livro que está disponível na biblioteca virtual. Então, qual é a estrutura? Aparentemente, em tese, nós temos o Ministério da Educação, que é o órgão de gestão, então, portanto, o órgão executivo máximo da educação. Ao lado do Ministério da Educação, que é responsável justamente pela função normativa, está o Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele é um órgão dentro do Ministério da Educação, e é ele que é responsável por fazer e editar essas normas. Aí, para a gestão do Ministério, a gente tem o gabinete do ministro, a gente vai ter a Secretaria Executiva, onde vão chegar esses documentos para análise do ministro, e, se for o caso, encaminhar ao Conselho. Então, olha, vocês veem a subordinação em linha mais escura e a vinculação em cinza mais claro. Abaixo, ou diretamente relacionada à Secretaria Executiva, nós temos a Secretaria dos Assuntos Administrativos, Planejamento e Orçamento e Tecnologia da Informação. Essas são as subsecretarias de gestão. E ligadas a ela, nós temos a Secretaria, né, de Assuntos Administrativos, como eu falei, que vai estar relacionada com a organização, e agora ela, na verdade, ela tem essa sigla, mas foi alterada, e ela vai, na verdade, ela vai coordenar os processos administrativos dentro do Ministério da Educação. A gente tem as SERES é a Secretaria de Regulação, especialmente do ensino superior. Então, as SERES, mas ela regula todos os sistemas, né, todos os níveis. Então, é a Secretaria de Regulação, e a Secretaria de Regulação, ela vai trabalhar especialmente com sistemas de avaliação, com autorização, funcionamento, credenciamento de instituições federais e de cursos de ensino superior e de pós-graduação. Aí a gente tem a CESUR, que é a Secretaria de Educação Superior.
Dentro ainda da aba das secretarias, nós temos a CETEC, que é a Secretaria de Educação Tecnológica, da qual os institutos são vinculados, e Educação Profissional. A gente tem a SECADI, que é a Secretaria de Alfabetização e Diversidade, principalmente vai trabalhar com os projetos da área transdisciplinar, inclusive os da inclusão. E tem a SEB, que é a Secretaria de Educação Básica. A Secretaria de Educação Básica, para quem está no ensino, na educação básica, na rede estadual, na rede municipal, é aquela que você mais vai ouvir falar, porque é ela que vai baixar normas específicas para a educação básica. E abaixo das secretarias, nós temos o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INS, e o Instituto Benjamin Constant, que são diretamente vinculados ao Ministério da Educação. Além disso, nós temos um outro organograma aqui, que é qual? A continuidade do organograma do MEC. A gente vai ter os institutos, que são aqueles que nós comentamos ali, ó, o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira. Aí a gente tem o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vai articular todas as relações financeiras do Ministério da Educação, vai estipular os programas para financiamento da educação. A gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, que também é como o Instituto Benjamin Constant. Evidentemente, a gente tem ela ali, a bonitinha, que também trabalha com financiamento, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, e a CAPES ela vai trabalhar especialmente com financiamento de cursos voltados para a formação de professores, mas não só isso, e também bolsas de iniciação científica e bolsas de estudos para níveis de programas de mestrado, doutorado. Abaixo aí estão diretamente relacionados os institutos federais, os Centros Federais de Educação Tecnológica, que foram equiparados, e as universidades federais. As universidades federais, elas fazem parte da estrutura do Ministério da Educação, porque são órgãos da União, certo? E essa estrutura você pode acompanhar onde? Você pode acompanhar aqui, ó, no livro do Pablo Bess, Organização e Legislação da Educação. Esse título está disponível lá na biblioteca virtual. E você pode também aqui, a gente pode ver também a nova estrutura normativa do Ministério da Educação. Então, essa estrutura, ela vai estar, ela estará organizada nesses moldes. E aí, quem vai emitir essas normativas? Bom, quem vai emitir essas normativas é o Conselho Nacional de Educação. Vamos ver se recarregou aqui. Cadê? Vamos recarregar. Quem vai emitir essas normativas? É justamente o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele é organizado para emitir essas normas. A gente tem aqui algumas sugestões, que também é esse site aqui, ó, o portal de atos normativos do próprio Conselho Nacional de Educação. A gente vai abrir para vocês verem as normas ativas dos conselhos do Ministério da Educação, que elas também fazem parte do local que você pode fazer a consulta a esses instrumentos. Bom, o que o Ministério da Educação ele trabalha? O Ministério da Educação ele trabalha com, portanto, o Conselho Nacional de Educação, que é o seu órgão normativo. Ele vai baixar as diretrizes, então as principais diretrizes vão ser editadas pelo Conselho Nacional de Educação. As diretrizes curriculares para a formação de professores, licenciatura de pedagogia, as diretrizes curriculares para os cursos de graduação, diretrizes curriculares para cursos de pós-graduação, para resoluções de funcionamento sobre educação escolar indígena, educação quilombola, educação para as relações étnico-raciais, educação especial, educação no campo. Todas essas diretrizes, normas, resoluções serão editadas pelo Ministério da Educação por meio do Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho é um órgão deliberativo. Ele é um órgão que ele faz-se a consulta e ele decide e emite essas normas. Além
dessas normas, o Conselho também ele vai ser responsável por emitir pareceres. Durante a pandemia de Covid-19, o Conselho Nacional de Educação, por exemplo, emitiu em torno de mais de 20 pareceres, só durante o período da pandemia. E esses pareceres eram pareceres orientadores de como realizar as adaptações no período de pandemia, a implementação do ensino remoto, as orientações com relação à segurança e à saúde. Então, o Conselho Nacional de Educação é ele que vai expedir essas normas do Ministério da Educação. O Ministério da Educação ele em si não emite diretamente nenhum documento. Então, vai emitir documento o Conselho Nacional de Educação, a CAPES, as secretarias, a SERES, a CESU, a CECADI, a SEB, elas vão. E as câmaras dentro do Conselho Nacional de Educação também vão emitir seus pareceres. A Câmara de Educação Básica, a SEB, o Conselho Pleno, então o Conselho, onde está todo o Conselho reunido, a Câmara de Educação Superior. Então, é o Conselho que vai emitir essas normas. Vamos ver aqui se carregou nossos arquivos? Enquanto eles abrem, vamos conhecer sobre o Conselho Nacional de Educação. Então, Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele vai fazer o quê? Ele pode emitir, geralmente, 3 tipos de normativa. Diretrizes curriculares sobre as etapas e modalidades da educação básica e sobre os cursos da educação superior. Então, isso é responsabilidade do Conselho Nacional de Educação. Ele pode emitir diretrizes nacionais sobre outros temas de política educacional, por exemplo, interpretando a LDB ou respondendo a consultas que lhes são submetidas por órgãos educacionais ou por pessoas físicas ou jurídicas. Quando a gente está nessa linha das diretrizes nacionais sobre outros temas, é como foi comentado. Por exemplo, ele pode emitir um parecer advindo de uma consulta sobre a aplicação da pedagogia da alternância, que é muito utilizada na educação no campo. Ele pode emitir um parecer sobre as possíveis formas de organização do calendário para comunidades indígenas, ou entre outros assuntos. E aí ele pode emitir pareceres sobre consultas pontuais a respeito de temas e situações na educação raramente acompanhados por resoluções. O que é isso? Por exemplo, digamos que uma escola, um determinado estado, em um determinado, da região do Brasil, vamos citar aqui Rondônia. Então, uma escola estadual de Rondônia, ela encontra uma situação atípica. Por exemplo, ela recebe um aluno que veio de um sistema modular, de uma escola do campo, por exemplo, e ele não concluiu o sistema modular, era um ensino médio, por exemplo, digamos que era um ensino médio e ele tinha uma formação técnica específica, então, digamos que seja cooperativismo, e ele fez o primeiro e o segundo ano e ele foi transferido para uma escola urbana. E aí, essa escola urbana, ela não tem condições de continuar a certificação dele, porque ela não oferece, e aí, como que ela vai lidar com essa situação? Então, de repente, para ela entender como ela pode lidar com essa situação, ela vai fazer uma consulta ao Ministério da Educação. A primeira instância, geralmente, vai ser a consulta ao Conselho Nacional, ao Conselho Estadual de Educação. Mas se o tema estiver diretamente relacionado com a LDB, que é, por exemplo, educação profissional, ela pode fazer a consulta diretamente ao Conselho Nacional de Educação. E aí essa resposta vai ser em forma de parecer, porque é uma resposta particular, mas a grande maioria dos pareceres do Conselho Nacional de Educação, eles acabam vinculando as demais decisões. Então, se houver casos similares, segue-se o relator desse parecer. E aí, esse parecer é que vai ser utilizado como a jurisprudência, digamos assim, para decisões parecidas ou correlatas.
Então, esses pareceres, eles são consultas mais individualizadas, ou de uma rede, ou de uma unidade escolar, ou de um órgão especificamente, tá? Então, o conselho, ele pode normatizar, ele tem a sua função normativa também por meio de pareceres. Bom, e aí abaixo do conselho a gente vai ter as secretarias estaduais de educação, aqui eu coloquei SEDUC, mas elas têm outras denominações, e as secretarias municipais de educação. Também está aqui SEMED, mas elas podem ter outras denominações, como SEMEC, SEMES, entre outras. Essas secretarias, elas vão ter a responsabilidade de também normatizar os procedimentos internos da sua rede, como nós vimos lá na LDB. Elas vão ser responsáveis pelo quê? Elas vão ser responsáveis por autorizar o funcionamento, credenciar e reconhecer unidades escolares. Elas vão ser responsáveis por normatizar o calendário escolar, por orientar a construção e os ditames legais do regimento escolar. Também são elas responsáveis por baixar normas com relação ao conselho escolar. Elas também têm a responsabilidade de orientar normativamente sobre matrículas e transferências em seu respectivo sistema de ensino, em sua respectiva rede. Tratar de processos especiais de avaliação, como exame de classificação, reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação, complementação de estudos, avanço de estudos, progressão parcial em regime de dependência, equivalência de estudos, regularizar a vida escolar de determinados alunos, orientações com relação à emissão de histórico escolar e certificação, fichas individuais e arquivo escolar, como atas, atendimentos e diários. Nossa, que tanto de coisa, hein? Sim, as secretarias, elas vão especialmente tratar sobre esses assuntos. O que eu ia falar sobre a autorização, credenciamento e reconhecimento? Bom, a gente vai ter um episódio só sobre isso. Isso são documentos essenciais para a existência da escola, tá? Sem esses documentos, a escola não pode atuar. Sem a autorização de funcionamento, sem o credenciamento para atuar naquele nível ou naquela etapa e sem o reconhecimento de que aquela entidade é capaz de desenvolver aquela etapa ou aquela modalidade de ensino. Por exemplo, como a EJA, como educação quilombola, como a educação do campo. E além desses documentos, olha só, aqui a gente está vendo exame de classificação, reclassificação, aproveitamento de estudos. Esses processos especiais de avaliação, eles são especiais. E o que são esses processos especiais? Bom, às vezes o aluno, ele se encontra em uma condição que ele não vai apenas progredir conforme a evolução da série. Então, ao final de uma série, ele vai sair do 3º ano e vai para o 4º ano. Ele vai se encontrar em uma situação específica que ele precisa de um procedimento de avaliação singular. Ou ele apresenta altas habilidades, ou ele apresenta uma necessidade educacional específica. E em razão dessas condições, ou ainda ele passou por uma situação em que ele ficou afastado da escola, mas ele foi alfabetizado em casa, ou ele ficou afastado da escola durante o período de colheita e quando voltou, ele continuou estudando em casa, então ele estava no 5º ano, mas agora ele vai para o 7º. E esses procedimentos, essas situações singulares, exigem classificação ou reclassificação do aluno. E nessas condições, as secretarias estadual e municipal, elas devem normatizar esses procedimentos em forma, por exemplo, de portaria. E aí, nessas portarias, ela vai emitir as orientações procedimentais e os processos de operacionalização de como realizar essas avaliações. Então, que documentos são necessários, que tipo de avaliação, quem vai fazer essa avaliação, como essa avaliação vai ser feita, durante quanto tempo essa avaliação vai ser feita e depois que o aluno realizar essa avaliação, como que os documentos escolares dele serão registrados. Ou seja, como vai ficar o histórico escolar, como vai ficar o certificado se ele mudou de etapa, como vai ficar as notas desse aluno no histórico escolar.
Então, esses procedimentos eles devem ser normatizados pelas secretarias estaduais ou pelas secretarias municipais de educação. São vários temas que requerem a normatização por essas entidades. Sem elas, sem essa normativa, não se pode realizar o procedimento, ok? Então, quando a escola se encontrar em uma situação dessa, quando você, professor, estiver diante de uma situação singular, é necessário observar quais são as normas das secretarias para a realização para atender às necessidades desse aluno que se encontram com essas especificidades. Bom, e tem mais. A gente já abrimos aqui. E, lógico, se você quiser saber mais, olha aqui. Esse é um material da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. É um material muito bom. Ele é um guia, um manual da Secretaria Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal. Esse material, gente, sempre, né? Ele está aí disponível no ambiente virtual. Então, você pode acessar ele quando você quiser. Deixa eu baixar aqui. Opa, puxei demais. Então, existem outros documentos. Esses documentos, eles estão em suas respectivas redes de ensino. Aqui eu trago só esse exemplo que é para vocês visualizarem, e aí vocês têm que fazer uma leitura mais detida, evidentemente, né? Deixa eu só localizar aqui o sumário. Então, olha só, esse manual ele está em PDF e ele tem, olha, sobre a gestão da secretaria escolar, sobre o atendimento ao público, sobre escrituração escolar, registros obrigatórios nos livros. Então, como fazer a investidura do diretor, ata de abertura de ano letivo, como fazer atas de reuniões, livro de ocorrências, é um documento também muito comum nas escolas. E essas ocorrências não são ocorrências só negativas, mas, por exemplo, atendimentos e servem de suporte e prova, evidência das atitudes e das ações que a escola toma. Certificação, matrícula, procedimentos, edital de matrícula, como fazer o nome social, que aí tem um parecer, cada rede vai ter um parecer sobre isso, renovação de matrícula, os processos especiais de avaliação que eu comentei aqui agora, classificação, reclassificação, adaptação, regularização de vida escolar, resultados de avaliação, diários de classe, histórico. Esse material é um material muito bem elaborado pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e que vale a pena a gente conhecer. Então, se você quer conhecer mais, se você quer saber mais, quer saber como funciona o Ministério da Educação, quer de repente aí fazer parte do Ministério da Educação um dia, quem sabe? E como que essas normas e essas diretrizes emanam do Ministério da Educação por meio do Conselho Nacional de Educação e, consequentemente, das suas secretarias, e vão até chegar às secretarias de educação das redes estaduais e municipais, inclusive as redes privadas, que devem obedecer à legislação do Ministério da Educação. Então, acesse o nosso material que está disponível no AVA, clique no link para saber mais, curiose-se sobre o assunto. Lembrando que aqui eu trago apenas generalizações. O importante é que você faça o quê? Que você leia, que você conheça os assuntos e construa o seu próprio conhecimento. Então, esse episódio, Ministério da Educação. Se quiser saber mais, acessa lá. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.